Em Cristo Jesus a todos, com alegria que estamos junto com vocês para dar continuidade ao estudo bíblico do Apocalipse, o capítulo 9 que nós leremos no dia de hoje. Estamos falando sobre as 7 trombetas. Vamos recapitular. Nós falamos sobre os 7 selos. No 7º selo, então foi aberto o 7º selo, e no 7º selo foi pronunciado pelo anjo as 7 trombetas. As 7 trombetas, como nós dissemos, são trombetas de juízos que ocorrerão, que acontecerão no período da grande tribulação. Nós já falamos sobre algumas trombetas. Vamos lá, vamos recapitular as trombetas. A primeira trombeta, saraiva e fogo, que consumiu 1/3 dos homens. A segunda trombeta, no mar, uma montanha ardendo em fogo. Esse foi o capítulo 8, né? Iniciado as trombetas, no capítulo 8 de Apocalipse. Nós estamos relembrando, porque nós leremos o capítulo 9, que dá continuidade às outras trombetas. Vamos lá. A segunda trombeta, no mar, uma montanha ardendo em fogo, onde 1/3 dos homens são mortos, e 1/3 dos navios que estão nos oceanos são destruídos. Essa na visão do João na ilha de Patmos, no tocar da segunda trombeta. A terceira trombeta soou e caiu do céu uma grande estrela, onde foi tocada a fonte das águas. As águas se tornaram envenenadas. E os homens que beberam da água, eles morrem desta água envenenada. A quarta trombeta, o anjo tocou, e 1/3 do sol e 1/3 da lua ficaram escuras. E aí, o dia perdeu 1/3 da sua claridade. Agora vamos seguindo o capítulo 9 do livro do Apocalipse, que segue o tocar das trombetas na Bíblia Católica. Vamos lá. O quinto anjo tocou a trombeta. Vi então uma estrela cair do céu. Uma estrela cair do céu na terra. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Poço do abismo. Vamos prestando atenção aí. Ela o abriu, e saiu do poço uma fumaça como de uma grande fornalha. O sol e o ar obscureceram-se com a fumaça do poço. Quer dizer, a fumaça negra, provavelmente, né? Que vai sair desse local. Da fumaça saíram gafanhotos pela terra, e foi-lhe dado poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Tá? E cai uma estrela do céu na terra. E foi dada a chave do poço do abismo. Quer dizer, abre-se um poço, um abismo. Tudo isso no período da grande tribulação. Abriu, então, do poço, então sai uma fumaça. É como se fosse um vulcão, entendeu? Só que aí é um abismo. O vulcão, o que nós conhecemos como vulcão, é um monte, né? E fumegando lá em cima no alto do monte. No caso, seria um vulcão. No caso aqui, não. Aqui é um abismo, abre uma cratera. Quer dizer, subentendemos que a cratera se abre na crosta terrestre. E desse abismo começa a sair uma fumaça negra ao ponto até de oscilar a claridade do sol. Vamos lá. Capítulo 9 do Apocalipse. O toque da quinta trombeta, a trombeta do juízo. Lembrando, para a gente não fazer confusão, lembrando que essas trombetas, que são 7 trombetas, elas são tocadas. Essa daí foi a abertura do 7º selo. No 7º selo, porque primeiro teve os 7 selos, e aqui são as 7 trombetas. Nos 7 selos que nós já falamos, no 7º abriu, então, o 7º selo,
E aí foi revelado neste sétimo selo as 7 trombetas. Deu para se entender? 7 trombetas. Então, nós estamos agora na quinta trombeta, onde uma estrela do céu cai, abre uma cratera na terra e sai dessa terra uma fumaça. Vamos lá. Da fumaça saíram gafanhotos pela terra. Olha só que coisa terrível. Além da fumaça, saem gafanhotos. Saem gafanhotos. E foi dado poder semelhante ao dos 2 escorpiões da terra. Quer dizer, esses gafanhotos, eles saem feroz, eles saem famintos, eles saem com garras. Para quê? Para pegar os homens. E esse vai ter um tempo desses gafanhotos na terra. Vai ter um tempo. Vamos ver aqui quanto tempo será. Foi-lhe dito que não causasse dano a erva, verdura ou árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Quer dizer, as ervas do campo, estes seres malignos, eles não receberam ordem para atacar, mas sim os homens vão ser atacados. Vão ser atacados. E vamos seguir aqui pela Bíblia, Almeida Corrigida. Aliás, Almeida Corrigida Fiel. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Olha só, pessoal. Durante 5 meses, esses seres, eles vão perseguir os homens durante 5 meses. Vou repetir aqui o versículo 5 do capítulo 9 do Apocalipse. E foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses o atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. As pessoas que não conhecem as Sagradas Letras, a Bíblia, as pessoas que não conhecem o plano divino através dos séculos, acha isso aqui muito estranho. Dá uma impressão de que Deus é o ser terrível, porque isso foi uma revelação que Deus deu na ilha de Patmos das coisas que haveriam de acontecer no tempo do fim, nos momentos finais do juízo de Deus sobre a terra. Então, as pessoas que não conhecem as Escrituras acham uma coisa muito feroz, muito ruim, pois exatamente essa impressão que você teve é exatamente isso. Positivo, é isso aí. O que acontece? Veja bem, durante todo o tempo, enquanto a pregação do evangelho era mencionada no planeta, os homens praticaram injustiça, mataram as pessoas, esfaqueavam as pessoas, torturavam as pessoas. Então, cada iniquidade, cada desordem dos homens, cada matança, cada violência, isso foi acumulando. Durante anos, durante meses, durante milênios, foi acumulando. Somando o amor de Deus e a misericórdia de Deus, a coisa foi indo. Então, vai chegar num ponto em que o juízo de Deus vai ser derramado feroz sobre a terra. Então, está aqui. A quinta trombeta vai sair, vai ser a estrela que vai cair e vai ter os gafanhotos, vai ter seres que vai, durante 5 meses, perseguir os homens. Mesmo eles se escondendo, eles vão ser perseguidos, mordidos e vão ser atormentados. E eles não vão morrer. Eles não vão morrer. Eles vão ficar sentindo dores horríveis no seu corpo, imagine. Vamos continuar aqui pela versão da Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Ainda vai ter essa ainda. Neste momento,
que os homens vão estar aí debaixo dessas dores, desses juízos, no toque das 7 trombetas, essa é a quinta, no qual esses escorpiões, esses seres malignos, irão atacar os homens, a dor, a tormenta durante os 5 meses será tão grande que eles vão pedir para morrer. Mas está escrito aqui que eles não conseguirão morrer. Vamos repetir o versículo? Vamos lá? Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Esse período é denominado na Bíblia como a grande tribulação, no qual o Senhor Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach, falou lá no capítulo 24 de Mateus e 21 de Lucas. Ele fala que haverá um momento, haverá um tempo na Terra, que haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde do início da humanidade. Vamos seguir aqui, o versículo 7 na Bíblia Católica. Capítulo 9 de Apocalipse. Estamos no toque da quinta trombeta. Vamos lá. O aspecto desses gafanhotos era de cavalos aparelhados para a guerra. Quer dizer, são seres grandes, né? Nas suas cabeças havia uma espécie de uma coroa com reflexos dourados. Os seus rostos eram como rostos de homem. Seus cabelos como de mulher. E seus dentes como os dentes de leão. Seu tórax pareciam envoltos em ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos correndo para a guerra. Então, o negócio não vai ser fácil, o negócio vai ser... serão esses seres, vão ser como praticamente os monstros ferozes, porque eles surgirão do abismo com sede da carne humana, com sede de picar os homens. Imagina, né? Lembra do filme que foi exibido aí no cinema sobre aquelas pessoas saem do cemitério toda lambada, né? Zumbis. Lembra dos filmes que Hollywood produziu e mostrou para o mundo? Exatamente aquela situação que os homens vão ficar. Muitos filmes que foram produzidos por Hollywood, que de uma forma subliminar, eles mostram como a humanidade ficará neste período do juízo de Deus. Lembrando sempre que essas trombetas são trombetas de juízos. Trombetas de juízos. Esses gafanhotos, esse ser monstruoso que aparecerão, que vão perseguir os homens, vai ser uma coisa terrível. Os homens vão tentar falar, vão tentar se esconder e não vai conseguir. Eles vão ser agarrados, vão ser fisgados pelas garras como escorpiões. Eles vão ter suas carnes despedaçadas. Algumas pessoas vão aparecer com os ossos de fora, com as carnes quebradas, com as carnes dilaceradas, e eles vão estar irreconhecíveis. Eles vão pedir para morrer, diz as Escrituras, e a morte fugirá deles. Por isso que a Bíblia é enfática em falar que este período será o período de maior tribulação, como nunca aconteceu em toda a história da humanidade. Mas por que isso irá acontecer? Isso aí vai ser o derramar da ira do Cordeiro sobre a humanidade. As atrocidades que os homens fizeram no decorrer dos séculos, as ruindades, as injustiças, o desprezo, a blasfêmia, porque se blasfemam de Jesus. Religiões secretas existem no mundo que blasfemam de Jesus Cristo, que profanam o nome do Senhor, que esculacham Jesus. Religiões secretas expõem Jesus ao escárnio, e coloca nosso Senhor como se fosse um homossexual, coloca cenas de obscenidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo isso vai chegar num ponto exato, a gota d'água no oceano, para haver o derramar da ira de Deus sobre a humanidade. E neste período da grande tribulação vai acontecer essas coisas. Vamos prosseguir aqui na versão da Bíblia Católica.
Versículo 7. Aliás, versículo 8. Versículo 9, né? Vamos lá. Seu tórax pareciam envoltos em ferro, o ruído de suas asas tinham caudas semelhantes a do escorpião, com ferrões e o poder de afligir os homens por 5 meses. Agora, versículo 11, na Bíblia, na versão, vamos lá. Na versão Almeida corrigida. Aí eu programei para não ligar, mas não, acho que não deu certo, né? Vamos lá. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Porque até um telefone que chama atrapalha. A gente está numa sequência tópica do assunto, concentrado ali, e um toque, um carro de bombeiro passando, aí a gente fica assim meio perdido, né? Se perde. Ai, my God. Vamos lá. E tinha sobre si, rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, em grego Apolion. Passado é já um ai. E eis que depois disso vem ainda 2 ais. Esses ai aí são a dor, sofrimento atroz das pessoas que vão ficar aqui, que vão receber o juízo de Deus, que serão vítimas, né, do pesadelo que vai ser derramado. Vamos lá, versículo 13 na Bíblia Católica, capítulo 9 do Apocalipse, 13, vamos lá. O sexto anjo tocou a trombeta, quer dizer, agora já estamos na sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta. Ouvi então uma voz dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus e que dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: olha só que coisa terrível no toque da sexta trombeta. Escuta aí, pessoal. Solta os 4 anjos que estão acorrentados à beira do grande rio Eufrates. Então foram soltos. Vamos seguir o versículo 15 na Bíblia Almeida Corrigida. Versículo 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então, você note que nas trombetas anterior vai haver terça parte dos homens destruídos. Aí fica dizimado. Aqui também vai a terça parte daqueles que sobraram vão também ser consumidos agora. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora de mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos cavaleiros eram de 200 milhões. E ouvi o número deles. Vamos agora para a Bíblia Católica, versículo 16. Vamos lá. E o número dos soldados desta cavalaria era de 200 milhões. E ouvi o seu número. 200 milhões. Então vai ser um exército terrível, né? Imagine. Os 4 anjos estavam preparados para o dia, mês e hora, a fim de matarem a terça parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era 200 milhões e ouvi o número deles. Esses 4 anjos, segundo os estudiosos da Bíblia, os teólogos, os escatologistas, esses anjos estão presos em prisões eternas. Isso está escrito lá no livro de Judas, que é um livro da Bíblia antes do livro do Apocalipse. Esses anjos, se agora eles estivessem soltos, o mundo estaria de cabeça para baixo. Mas no período da grande tribulação, no tocar da sexta trombeta, estes anjos serão soltos e vão mover um exército de 200 milhões. E a terça parte dos homens serão destruída. Você nota que quando nós falamos lá, lemos trombetas anteriores, né? Vamos recapitular aqui. Quais as trombetas que a terça parte dos homens são destruídos? Vamos ver aqui para ver. Primeiro, saraiva de fogo. No tocar da primeira trombeta, 1/3 dos homens são destruídos.
fogo caindo na cabeça do gado, né? Caindo na cabeça da gadaiada, saraivas e fogo. Na segunda trombeta, na montanha ardendo, mais um terço dos homens, um terço do mar, aí é um terço, não, aí é um terço da fauna marinha, das baleias, dos peixes, né? E é uma terça parte dos navios. Esses navios, obviamente, estarão com homens, navios cruzeiros, navios da Petrobras, navios que estão transportando passageiros, porque no oceano existe milhares, centenas de navios rodando nos oceanos no mundo inteiro. Se você olhar um radar de avião no aeroporto, você vai ver os pontinhos lá, os aviões para lá e para cá, em toda circuito ali daquele país A, B e C. Se você estiver dentro do... Porque nós nunca entramos dentro de um local onde tem os radares que ficam ali, os controladores de voos, mas nós já vimos isso em filmes. Em filmes constantemente aparece as cenas daqueles controladores de voos que ficam ali dentro onde fica o controle, onde eles visualizam no radar, visualizam ali nos monitores, os pontinhos que significam os aviões, onde eles ficam ali controlando, né? Pela altitude, aviões que estão indo para lá, outros vindo para cá, então tem estradas, tem rotas de estrada lá em cima, rotas, né? Através da altitude, longitude, eles controlam para não haver acidente lá nos ares, entendeu? Então, como existe o tráfico de aviões no mundo inteiro, existe também o tráfico de navios no mar. Então, quando a Bíblia fala que a terça parte dos navios serão destruída, vamos supor que esteja 10 mil navios, exemplo, em todos os oceanos do mundo, em todo o mar do mundo. Então, 3 mil navios vão ser destruídos, um terço, terça parte, né? Vão ser destruídos, é isso que a Bíblia está dizendo, para você entender, né? Estamos usando os números aqui de uma forma didática para você entender o que vai acontecer. Então, aqui na primeira trombeta, uma terça parte dos anjos serão destruídos. Na terceira trombeta, que cai uma grande estrela, é um terço dos rios e fontes das águas. Um terço dos homens morrem com águas envenenadas. Porque a fonte das águas, as águas que o homem bebe, as águas potáveis, é o que diz as Escrituras, vão ser tocadas. Então, quando esses homens beberem essas águas, eles vão morrer. Entendeu? Um terço dos homens. Na quarta trombeta, o escurecimento de um terço do Sol e um terço da Lua, vai haver uma escuridão durante o dia, né, do Sol. Então, você note aí, um terço aqui na primeira trombeta, na terceira, um terço das águas e fontes vão ser atingidas e os homens vão morrer. E aqui, na quinta trombeta, vamos lá. Aliás, a sexta trombeta tocou a trombeta, na Bíblia Católica. Então, ouvi uma grande voz. 4 cantos do altar. Saltam os 4 anjos que estão à beira do grande Eufrates. Então, foram soltos 4 anjos que se conservavam preparados para a terra, dia e mês, ano. E o número dos soldados desta cavalada corrigida. Porque tem Almeida... tem 2 tipos do Almeida, né? Tem 2 tipos. Tem a corrigida e tem a corrigida fiel. E essa que eu estou lendo é Almeida Corrigida Fiel. É muito importante você ter o conhecimento. Quem estuda a Bíblia, você tem que ter também o conhecimento das outras versões da Bíblia. Tem a versão internacional, que é da King James, muito interessante. Tem a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia riquíssima em palavras, né? Em palavras expressivas, palavras atualíssimas, né? Porque quando nós lemos um assunto baseado no vocabulário de 20, 30 anos atrás, é uma coisa. E quando nós lemos a mesma coisa, baseado nas pronúncias, em palavras que estão sendo utilizadas dentro da literatura no momento, com certeza nós teremos uma compreensão mais coesa, uma compreensão melhor. Então, para quem estuda a Bíblia, eu recomendo que você sempre consulte outras versões, para você ter um entendimento melhor. Isso de uma forma preliminar.
na proporção que você for estudando a Bíblia, seria bom você ter um conhecimento também assim, mesmo que seja assim superficial, do koiné e do hebraico, né? Isso, com a internet, nós conseguimos ter essa informação. É só você procurar no Google que você vai encontrar a descrição de versículos bíblicos com as palavras em hebraico, aramaico e grego, e aí você terá melhor entendimento. Por exemplo, a palavra Hades, Sheol, que refere-se ao inferno, tem significado lá no grego e no hebraico, né? Que quer dizer sepultura. Agora, como entender na escritura, quando fala Hades e Sheol, entender que é inferno? Aí é outro assunto que nós teremos, que nós faremos, né? Em nome de Jesus, para outra ocasião, para nós explicarmos isso aí para vocês. Vamos lá. Onde nós paramos aqui? E tocou o sexto anjo, a trombeta. E ouvi uma voz. Vamos lá. Essa aqui eu já li, né? Vamos seguir aqui. Por essas três foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. As bocas de quem? Assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Você note bem que o negócio não vai ser fácil, não. Não vai ter como o homem escapar de uma situação dessa. Será o momento mais cruel que o planeta Terra, que os homens passarão, será neste momento. Vamos repetir aqui o versículo 17 do capítulo 9, que é o toque ao toque da sexta trombeta. Nós temos que ir devagar para a gente se situar, porque o assunto é profundo. Então, vamos lá. Nós já vimos aí que 4 anjos de morte, 4 demônios serão soltos. Demônios que estão presos agora, eles estão presos. Estes demônios estão presos agora. Hoje não é dia 8 de abril, 8 de abril de 2020. Então, agora esses anjos estão presos. Mas no período da grande tribulação, no toque da sexta trombeta, esses anjos vão ser soltos. Então, eles vão fazer aqui um exército de 200 milhões. E como será esse exército? Para atacar os homens. Os homens já que vão estar feridos de escorpião, os homens que vão estar pedindo a morte, os homens que, mesmo assinalados com a marca da besta, que estarão ali, já não estarão com ânimo para adorar a besta. Já a besta, o anticristo, o falso profeta, já não significará nada para essas pessoas. Se eles forem abrir a boca, será mais fácil blasfemar de Deus de que outra coisa. Que essas pessoas que vão ser vítimas dessas atrocidades todas, serão as pessoas que vão se inclinar diante do anticristo, que vão estar debaixo de uma obrigação, debaixo de uma entrega ao anticristo. Eles vão adorar a besta, o anticristo, o falso profeta. Porque compreende-se que isso tudo acontecerá após os 3 anos e meio da 70ª semana, da 70ª semana de Daniel, que são os 7 anos da plenitude, os 7 anos aonde vai haver a gestão do anticristo. Então, esses homens aqui, eles vão estar debaixo dessa maldição toda depois de ter adorado a besta, depois de ter aceitado o pacto com a besta, depois de ter se inclinado diante de Satanás. Eles vão receber tudo isso. Tudo isso aí, compreende-se que essa sexta trombeta, ela será tocada provavelmente depois dos 3 anos e meio. Isso aí seria o quê? Já uma aproximação da volta de Jesus.
dentro de 7 anos. Vamos lá. Como vai ser esse exército? Versículo 17. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam, tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Olha que coisa terrível. No carnaval é fácil, né? Colocar dragão, saindo fumaça, não é isso que acontece no carnaval? Dragão saindo fumaça. A escola de samba do Salgueiro, anos atrás, aí colocou o Lúcifer entrando na Marquês de Sapucaí, eles com as mãos balançando, né? Uma mão balançando, e de repente começou a pegar fogo. Ele estava esfumaçando, estava soltando a fumaça. Acontece muito nas escolas de sambas, nos desfiles de escola de samba, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente. Eles colocam aqueles dragões, colocam jacaré, colocam aqueles bichos grandão, né? Com aquelas caras de fora, que aquilo ali é uma caricatura que eles fazem bem feito, e para poder fazer parte lá do cenário da escola, na avenida, né? Mas nesse tempo aqui, essas coisas que nós estamos lendo serão literais, serão reais, não vai ter caricatura, vão ser reais, vão ser seres que vão atacar os homens mesmo, de verdade, vão atacar esses homens. Vamos seguir aqui pela Bíblia Católica, o versículo 18, versículo 18. Vamos lá. Versículo 18 diz assim: e uma terça parte dos homens foi morta. Esses 3 flagelos, fogo, fumaça e enxofre, que lhes saíam das narinas. Então, esses seres que vão atacar os homens, eles vão ter, saindo de suas narinas, fogo, fumaça e enxofre. Enxofre, você sabe o que é, né? Uma substância química que mata o ser humano. Se uma pessoa aspirar o enxofre, esse enxofre que é vendido na drogaria para alguns fins, que antigamente era fácil você comprar enxofre, mas agora já é um tanto difícil, né? Assim como o álcool também, o álcool houve mudança, né, devido ao perigo que é o álcool. Então, o álcool agora, ele tem assim, ele é diferente dos álcool antigos. O álcool antigo, ele era como uma gasolina, acendia e explodia. E já o álcool que se utiliza domesticamente, ele já é diferente. Esse enxofre, inclusive eu já ministrei, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu ministrei aqui na celebração a distribuição do enxofre, para poder a pessoa, simbolicamente, espiritualmente, colocar na sua casa. Mas só que eu, pessoalmente, eu pensei assim, não, isso aí não está certo. Isso aí é perigoso. A criança colocar um pouquinho de enxofre na boca, ela vai ter problema, pode ter problemas intestinais e até levar a óbito. Aí eu parei de dar um enxofre, eu, pessoalmente, sem ninguém, na minha consciência, não, isso aí, não. Enxofre, eu posso usar o enxofre, entendeu? Em lugar das pessoas. Agora, distribuir enxofre para a pessoa, não. E é uma substância química que queima e mata. E a Bíblia está falando aqui que é fumaça, fogo e enxofre sairá da boca desses seres. Porque o poder nocivo dos cavalos estavam também nas caudas. Tinham cabeças como de serpente e caudas que causavam danos com elas. Agora nós vamos terminar lendo do versículo 20, na versão Almeida Corrigida. Vamos lá. O 20 diz assim: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e bronze e de pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir e nem andar. Então você nota, esse versículo aqui quer dizer o seguinte, que mesmo essa atrocidade que vai acontecer, que mesmo esses escorpiões, essa tormenta que vai acontecer no período da grande tribulação, os homens, na sua grande maioria, não se arrependerão. Eles não se arrependerão. Pelo contrário, eles vão blasfemar contra o Altíssimo.
Eles vão blasfemar contra o Altíssimo. Porque, neste momento, o anticristo vai estar no poder, conectado com o mundo, vendo o que está acontecendo. E o anticristo induzirá, vai persuadir os homens a blasfemar do Altíssimo. Ele vai chegar e dizer, tá vendo aí? Ó, o Deus aí, ó. Ó o Deus que diz que ama vocês. Ó o que está fazendo com vocês aí. Que não sou eu que estou fazendo isso, é ele. E olha o que ele está fazendo aí, ó. Mandou o escorpião para morder você. Aí, está queimando o corpo de vocês, está matando a sua família. Ó, esse Deus aí, ó, olha o que ele está fazendo. O anticristo vai aproveitar os meios de comunicação e vai persuadir os homens a blasfemar contra Deus, contra Yahweh, contra o Senhor Todo-Poderoso, o Criador. Vai ser terrível. Isso é o toque da sexta trombeta. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem de sua fornicação e nem dos seus furtos. Incrível, pessoal. Mesmo no período da grande tribulação, os homens não se arrependerão. Eles vão blasfemar de Deus. Eles vão xingar. Eles vão morrer com seu corpo dilacerado, mordido de leão, queimado de enxofre, fogo, porque vai cair muita coisa ruim sobre eles, mas eles não vão se arrepender. Vamos voltar aqui para a Bíblia Católica, capítulo 9 do Apocalipse, o último versículo. Nós lemos aqui a versão Almeida, João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, né? E tem a corrigida e tem essa que eu estou lendo, que é corrigida fiel. Corrigida fiel, quer dizer, a outra não era fiel? É complicado, né? Não se arrependeram de seus homicídios, de seus malefícios, suas imundícias e furtos. Então, este foi o capítulo 9 do livro do Apocalipse. Nesse livro, nesse capítulo, nós tivemos a trombeta 5 e a trombeta sexta, a quinta trombeta e a sexta trombeta. A sétima e última trombeta, o toque da sétima e última trombeta, nós teremos na próxima sexta-feira, no horário das 9 horas, nós vamos estar aqui no horário da nossa celebração, e nós vamos ler o capítulo 10 do Apocalipse, que será o toque da sétima trombeta, a trombeta dos juízos de Deus. Então, você que nos acompanhou, você que está seguindo aí o estudo do Apocalipse, antes de você dormir, leia o capítulo 9 do livro do Apocalipse na sua Bíblia. Tá? Vamos seguir conosco, vamos ler o livro do Apocalipse todo. Você que não seguiu aí, desde o primeiro capítulo, seria bom que você viesse. Desde o primeiro, nós estamos no 9. Na sexta-feira que vem, no horário das 9 da manhã, na ministração aqui, nós vamos estar trazendo para vocês a sétima trombeta de juízo, tá? A sétima trombeta, que será o capítulo 10. O livro do Apocalipse, palavra no grego quer dizer revelação, é a revelação que Deus deu a João na ilha de Patmos, quando ele estava exilado no dia do Senhor, e então o nosso Senhor Salvador, através do Divino Espírito Santo, revelou a ele as coisas que deveriam de acontecer no tempo do fim. E o Senhor mandou que João escrevesse e dissesse para as igrejas. Por isso que hoje nós temos aí o livro do Apocalipse em nossas mãos, não para que nós fiquemos apavorados, não que nós ficássemos aqui, para nós ficarmos aqui inquietos, tristes, desolados. Não. Quando o Senhor trouxe para nós a revelação das coisas que haveriam de acontecer no tempo do fim, é para trazer consolo para a sua igreja. Entendeu? Quando Paulo falou a respeito da vinda do Senhor, lá para os irmãos da igreja de Tessalônica, no final ele diz assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, é um consolo para nós, diante de tantos problemas que estão acontecendo no momento, por exemplo, no Brasil. Você saber das coisas que estão para acontecer no mundo e na vida futura da igreja, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo, no qual nós fazemos parte, no qual nós fazemos parte e somos integrados na família de Deus, na igreja de Deus, na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, é para nós nos alegrarmos, porque quando o Senhor falou dos sinais da sua vinda, ele diz para os seus discípulos assim: quando virdes todas estas coisas acontecerem, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então é assim, é desse jeito, é dessa maneira. É para você se alegrar, é para você sorrir, é para você cantar, é para você dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, na próxima sexta-feira, nós vamos estar aqui neste horário, Bispo Afonso Querubim, estamos ao vivo aqui diretamente do nosso santuário aqui em Santo Amaro, na rua Desembargador Bandeira de Melo, no 527, primeiro andar. Nós vamos estar aqui na sexta-feira, trazendo a continuação da leitura das 7 trombetas. As 7 trombetas. Foi o sétimo selo que foi aberto. A gente tem que estar lembrando, porque essas trombetas foram as 7 trombetas que foi revelado no sétimo selo, porque houve 7 selos, né? Então, se você pode acompanhar isso aí no nosso segmento de palavras sobre o Apocalipse, na nossa Missão Yahvé no YouTube. No YouTube nós temos os vídeos gravados, aonde nós falamos desde o primeiro capítulo até agora. E nós continuaremos depois, no término, quando chegarmos no capítulo 22 de Apocalipse, nós formaremos um playlister no nosso canal para você ter todos os capítulos, de primeiro ao 22º, todo lido e explicado aqui no entendimento que o Senhor nos deu, para que nós estejamos prontos para o grande momento do encontro do noivo com a noiva, que será a vinda de Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.